Vou deixar uma mensagem aqui que ela se encontra no livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Essa passagem já me lembra aquela assim, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no seu nome. E o Senhor Jesus Cristo dirá: se aparte de mim, pois não vos conheço. Porque tem muitas pessoas que tá na igreja, tá servindo a Deus, entre aspas, né? Mas tá só na parte, vamos se dizer, boa, mas a parte boa é a totalidade. A parte boa é o geral. A pessoa só está buscando a Deus para ir lá receber a bênção, receber livramento. Mas todo mundo quer isso, claro. Todo mundo quer receber livramento, quer receber bênçãos, mas não muda verdadeiramente. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Então, a Bíblia fala assim, ó: será que quando o Senhor Jesus voltar, haverá fé na terra? Os dias, olha aqui, já tá quase na hora do almoço. Eu acordei, guria mesmo, já tá quase na hora do almoço. Os dias estão sendo diminuídos para que os escolhidos não se percam. Está escrito na Bíblia. Então, o Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. E muitas pessoas estão desapercebidas. Tá aí na igreja, tá sendo santo, entre aspas, também. Porque tem gente que dentro da igreja tá pecando também, pensando na roupa do irmão, do jeito que o irmão tá vestido, e do jeito que o irmão pregou, do jeito que a irmã pregou, do jeito que o irmão louvou, a irmã louvou, e não sei o que, e tal, né? Então, essa passagem me faz lembrar dessa parte. Muitos naquele dia vão dizer que eu vou pro inferno? Eu que fazia a obra, eu que fazia tudo. Então, a verdadeira libertação, ela vem de dentro para fora. A libertação é a mente presa, ela precisa ser liberta. A sua mente está no passado até hoje. Estou supondo, né? Tem mente de pessoas que estão presas no passado, nos pecados até hoje. O coração, a Bíblia fala, aqui ó, essa parte vai falar que a boca fala que o coração tá cheio. Se você tá falando palavrão, você tá brigando com os outros, falando que a pessoa não presta, que blá, blá, blá. Tem o Espírito Santo? Eu não vou nem julgar, né? Como se diz, não pode julgar. Então, a Bíblia fala que uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Não tem jeito. Não tem como. Então, a gente conhece a árvore de acordo com a Bíblia, de acordo com os seus frutos. O que a pessoa anda fazendo? Né? Tem coisas que só Deus que sabe. Aparentemente, todo mundo vai para o céu na igreja. Todo mundo que está aí na igreja vai para o céu. Que benção, todo mundo educadinho. Oi, irmão, oi, irmã, glória a Deus. Que benção. Mas e quando vai para a rua? E quando sai na rua, vai para dentro de casa? Como é que tá tratando a esposa? Como é que tá tratando os filhos? Como é que a esposa está tratando o marido? O que está fazendo dentro de casa? O que está fazendo quando está tomando banho? O que está fazendo quando está debaixo do cobertor? Tô aqui, tô aqui na cama. Deus vê tudo, não tem jeito. A Bíblia fala que nós temos que ter temor a Deus. A Bíblia fala assim, ó, não tem mais aquele, ó, vamos falar do revólver, mata o corpo. A pessoa vir e tipo, dar um tiro, você morreu, matou só o corpo. Quem que lança para o inferno? Quem que mata o seu corpo e lança no inferno? A Bíblia fala assim, não tem mais aquele que mata o corpo, mas tem mais aquele que, além de matar o corpo, lança no inferno. Lança no inferno. É o diabo que tem esse poder? Óbvio que não, é Deus. Nada tem mais poder do que Deus. Nada. Pode juntar o inferno todo, o mundo todo, que não tem. Ó,
Deus faz isso que acabou. Deus é o criador de tudo. Nunca pode a criação ter mais poder nem o cheiro de poder que Deus tem. Deus é misericordioso e ele nos prova. Então por isso que a gente tem que estar sempre orando. Senhor, não me deixe ser enganado nessa terra pelos falsos pastores, por as coisas que alegram o meu ego. É a santidade, é buscar ter temor a Deus, amar o próximo. A Bíblia estava lendo aqui, guria mesmo, que fala assim, ó, não não tornes a pedir aqueles que tu emprestou, porque os pecadores não fazem assim também? Peraí, que eu vou ler. Agora eu vi isso aqui, ó. Aqui, ó. E se emprestardes aquele quem emprestardes, ó. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Essa aí é forte, hein? Serve para mim. Eu vou repetir. E se emprestardes aquele a quem esperais tornais a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Entendeu? Tipo assim, ó, o que eu vou ganhar? Se uma pessoa me pede, eu vou empresto e fico cobrando a pessoa. Se ela não devolver, eu vou receber galardão lá no céu. Eu sei que você vai pensar assim, ah, sai fora, eu vou nem emprestar então, porque eu não posso cobrar depois. É a Bíblia que está falando. Porque nós somos pecadores? Não. De acordo com o que a Bíblia está falando, nós não somos pecadores, porque ele está fazendo a diferenciação. Ele está falando com os discípulos. Se você empresta, você não tem que tornar a receber. Os pecadores fazem isso. Os pecadores emprestam um para o outro e espera receber outro tanto. Entendeu? Então, aqui está falando que a gente não deve ficar cobrando, não. Emprestou, se não devolveu, creia que você vai receber o galardão lá no céu. Eu sei que essa palavra vai doer no coração de muita gente. A pessoa talvez não vai nem querer emprestar. Mas não tem jeito de escapar, não. Porque a Bíblia fala assim: não desvie daquele que quer te pedir. Pronto, não tem jeito. Não tem jeito. Você conhece a pessoa, tá lá no WhatsApp. Aí você sabe que você dá um bom dia para aquela pessoa, a pessoa vai falar assim: me empresta 50 aí. Aí você vai estar desviando dela, você também está pecando. De acordo com a Bíblia, você está desviando daquele que você sabe que vai te pedir. É, a porta é estreita. Eu tô sorrindo aqui, mas é com temor, tá? A Bíblia fala assim: a porta é estreita para adentrar ao céu. A porta é estreita e larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos vão por ele. Hoje as pessoas estão escolhendo igreja. Escolhendo. Ah, eu vou naquela igreja ali, porque aquela igreja ali o pastor falou que eu posso de vez em quando ir no forró. Ele falou que não tem problema. Ele falou assim que eu posso ficar do vestido de qualquer jeito, porque Deus quer o meu coração. Deus não olha a carne, ele olha o meu coração. Eu posso ficar na maquiagem que eu quiser, eu posso. Eu não vou nem entrar nesse assunto de doutrina. Isso aí é pessoa com Deus, né? Mas se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, a pessoa tem que ter temor. Será que Deus vai habitar num templo sujo? Pensa sobre isso. Pense sobre isso. Pensa sobre isso. Lá em Isaías 3, eu não vou nem ler. Depois vocês leem Isaías 3 a partir do versículo 16, mais ou menos. Fala que Deus vai tirar pingente, vai tirar adorno, vai tirar um tanto de coisa das pessoas. Então, isso aí vai do temor a Deus de cada um. A pessoa tá achando que pode ficar de qualquer jeito, pode ficar de shortinho curto e servir a Deus. Isso aí, né? A Bíblia fala que isso aí não agrada a Deus. Então, aqui ó, se emprestados, os pecadores fazem a mesma coisa. Nós que somos servos de Deus, aquele que está ouvindo é servo de Deus, de acordo com a Bíblia, nós não somos mais pecadores, porque nós somos filhos de Deus, aceitamos Jesus Cristo, estamos vivendo em novidade de vida, estamos vivendo a verdade em Cristo em nós. Aquele que tem temor tem sabedoria. Então, se eu tenho sabedoria, eu vou fazer o que agrada a Deus. Eu vou desviar do mal. Jó não era um homem temente a Deus? Ele se desviava do mal. Por que ele desviava do mal? Se Jó era um homem que agradou a Deus, um homem íntegro, se desviava do mal, imagina a gente. Então, a gente tem que se desviar do mal. Porque você vai tentar a carne para quê? A carne é fraca. E o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, se eu sei que aquela rua ali pode me fazer pecar, que ali é a rua das menininhas do shortinho curto, como eu sou homem, eu posso olhar e desejar, eu vou passar lá. A Bíblia fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu vou tentar minha carne? Para! Nunca que não, é. Eu tenho temor a Deus, eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Então, aqui está falando sobre
Os pecadores. O apóstolo Paulo fala assim, aquilo que quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, porque o pecado habita em mim. Nós temos pecado. Aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. Aqui, isso fala lá em 1 Pedro, no capítulo 2, se não me engano. Então, o pecado habita em nós. O rei Davi disse assim: em pecado fui concebido no ventre da minha mãe. Então nós temos pecado. Nós pecamos, claro que sim, nós pecamos. Mas quando peca, já vem o arrependimento. Senhor, me perdoe, eu pequei. Já vem o temor de Deus. Já vem um temor a Deus. Senhor, me perdoe, me perdoe. A Bíblia fala assim: aquele que comete pecado é do diabo. Por isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Aquele que pratica pecado não é nascido de Deus. Está escrito na Bíblia, 1 Pedro 3, 8 e 9. Entendeu? Então, nós cometemos pecado, mas nós não somos pecadores. Cometer pecado é diferente de ser pecador, porque o pecador vai para o inferno. Você é servo de Deus e é pecador, então você vai para o inferno. Não tem como, ué. Cometer pecado é diferente. Ah, eu sou servo de Deus, mas eu cometo pecado. Me perdoe, Senhor. Agora, se eu vivo na prática do pecado, eu estou indo para o inferno, ué. Não tem como, ué. Ou é santo ou é profano. Não tem lógica isso. Concorda comigo? Então aqui está falando aqui, ó. Também os pecadores, que não são eles, né? Jesus está falando com os discípulos, com os apóstolos, que não são eles. Eles, os pecadores, também fazem a mesma coisa. Vocês vão fazer a mesma coisa que eles? Vocês é pecador também agora? Não, Senhor, claro que não. Então pronto. Nós pecamos. É diferente. Então aqui, ó. Vou voltar ao versículo que eu comecei a ler e não terminei. Olha lá, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que? Senhor, Senhor. Que Senhor? Será que ele é seu Senhor mesmo se você não faz o que ele está ensinando, está falando aqui? Tem que obedecer, ué. Ai. Serve para mim, tá? Claro. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, né, a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha que lindo, olha que lindo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou ler as escrituras porque nela contém a salvação da minha alma, contém a vida eterna nas palavras da Bíblia. Essa palavra aqui, ó, que é forte. Isso aqui afasta o mal. Isso aqui coloca temor no nosso coração. Lhe mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. Então, quando a gente está na igreja, a gente está buscando a Jesus. Eu estou indo na igreja para adorar a Deus. Eu estou indo na igreja para louvar a Deus. Eu estou indo na igreja para ouvir a palavra. Eu estou, fortalecendo e firmado em Jesus. Mas se eu estou indo na igreja para louvar, os outros veem minha voz. Eu até orei sobre isso. Foi ontem, se não me engano, Senhor. Eu acho que às vezes eu estou indo para louvar, para aparecer. E eu quero louvar o Senhor. Porque às vezes vem a gente fica, dá uma arrumadinha e tal. Então essa vaidade tem que sair do coração também. Sai em nome de Jesus. Entendeu? Então, quando a gente está firmado na rocha que é Jesus Cristo, a gente não olha para a direita nem para a esquerda. Porque se você vê o pastor no erro e tal, você vai querer sair da igreja. E aí? A igreja não salva ninguém. Mas na igreja, você escuta a palavra de Deus. A Bíblia fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus pode fazer com que a pessoa fale com você através de um testemunho, através de uma mensagem que vem do céu também, através da palavra, através de várias coisas. Entendeu? Então, quando a gente está firmado na rocha, a gente não cai. Pode vir vento, chuva, tristeza, os outros falar mal da gente. Eu quero ir pro céu, não tô nem aí não, meu filho. O que tá nessa terra aqui não me atinge, não. Quero ir pro céu. Sem eu falar mal dos outros também. O que adianta a pessoa vir me atacar e depois eu venho... Aquela mulher lá não vale nada, aquele homem lá é do filho do diabo e é filho de Deus. Aí eu tô pecando. Eu tô julgando uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala, não julgueis por aparência, julgais pela reta justiça. Aí você pode julgar pela justiça. Tipo assim,
Os homossexuais, a pessoa homossexual está falando da palavra. Ó, se você continuar da forma que você está, de acordo com a Bíblia, os homossexuais não herdarão o reino do céu. É a justiça de Deus. Você tem que falar isso com a pessoa. Você não vai julgar. Ah, você parece tal, tal. Aí eu tô julgando. Aí vai lá no Mateus 7, que fala assim: da forma que julgaram, será julgado. Ah, aquela pessoa, aquela irmã, parece que é uma preguiçosa. Aquilo ali tem salvação, mas não. Aí eu tô julgando. Aí eu não posso fazer isso, não. Eu tô julgando de acordo com o que eu tô vendo, pela aparência. Lá em João 7:24 fala: não julgueis pela aparência, julgais pela reta justiça, pelo reto juízo, que é as escrituras santas. Então, aqui, ó, continuando. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, muitas pessoas hoje que estavam na igreja e não está mais, agora está no mundo servindo ao diabo, porque não firmou a rocha. Porque não firmou em Jesus Cristo. Muitas delas, eu não estou falando que todas, porque aí eu vou estar julgando também. Então, muitas pessoas ficaram decepcionadas por isso. Eu saí da igreja por isso. E o diabo quer isso mesmo. Quer que você saia da igreja para ficar mais fácil dos ataques, as setas, ó. As setas, a Bíblia fala sobre setas malignas e dados inflamados. Então, por isso que a gente tem que pedir a Deus para nos revestir da couraça, das armas espirituais, que é a couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias para os pés, tem todos os nomes lá. Mas a primeira é a verdade, que é a palavra. Revestíveis da verdade. A verdade é o quê? A palavra. E conhecereis a verdade. E quem vai te libertar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou lendo a Bíblia aqui agora e estou sendo liberto. Opa! Isso aqui era errado. Meu Deus, não vou fazer isso aqui mais não. Então, se eu emprestar alguém, eu não vou ficar cobrando, não. Porque a Bíblia está falando que os pecadores são assim. Empresta e quer de volta. Né? Mas se você está emprestando para o seu irmão provavelmente vai te devolver. Mas se ele não te devolver, por que será que ele devolveu? Talvez ele está precisando muito e não quer devolver e deixa. Você vai receber o galardão lá do céu. Eu sei que essa palavra eu vou emprestar mesmo. Mas é. Entendeu? Então, essa palavra, ela é muito forte. Firma-se em Jesus Cristo. Firme-se em Jesus Cristo. Muitas das pessoas estão escolhendo igreja. Eu quero aquela igreja porque aquela igreja ali é mais liberal. Só que você tem que lembrar uma coisa. A porta é estreita e larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos vão por ele. Tem igrejas, as pessoas dizem, que se chamam igrejas mundanas. Igreja de porta larga. Você tem que buscar uma igreja que... Também tem igreja também que... Ora a Deus que eu não estou pregando placa de igreja nenhuma aqui. Só estou falando que a gente tem que ter retidão com a palavra de Deus. A Bíblia fala lá, inclusive ontem lá na igreja eu falei essa palavra aqui, ó. Fala aqui, ó, em livro de Eclesiastes. Ó, no capítulo 12. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão. Retidão a Deus. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é o único pastor? O Senhor Jesus Cristo. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros. E muito estudo é enfado da carne. Enfado é cansaço. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Olha só. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Se algum dia te perguntar qual que é o dever de todo homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos e praticar. Viu lá, né? Viu lá no livro. E praticar. A Bíblia fala no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Se ouvirdes a minha palavra e praticá-la, semelhar-o-ei a um homem que edificou a sua casa na rocha. Aqui no segundo Lucas é um pouco diferente, mas é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Porque isso é dever de todo homem. Porque Deus, olha só, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra
e até tudo o que se está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus. Vai dar 20 minutos já. E faça um vídeo pequeno. Tem pessoas que vão achar que o vídeo é grande, não vai nem querer, talvez, ouvir. Mas eu creio que esse vídeo há de chegar para a pessoa certa. A pessoa está precisando de ouvir essa palavra, que ela tem que, ó, fechar o ouvido para as falações da igreja, para a falação do vizinho. Não amaldiçoe o seu vizinho, ora pelo seu inimigo. A Bíblia fala, ore pelo seu inimigo, ama o seu inimigo. Ela fala ama ainda. Está lá no livro de Mateus. Ama, amai os vossos inimigos. Amai, amai. Eu sei que não é tão simples amar, mas nós devemos amar. Você não tem que ficar com ele, né? Ficar andando com o ímpio. Porque a Bíblia fala lá em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos escarnecedores. E nem anda com os pecadores e nem senta na roda dos escarnecedores. Lá no Salmo 1 fala sobre isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que a medita de dia e de noite. Tem o seu prazer na lei do Senhor, que a medita de dia e de noite. Ah, não tem tempo? Então olha só de noite. Fica em pensamento, Senhor, não me deixe ser enganado. Eu quero ir para o céu, me ensina. Coloca o teu amor no meu coração, pois o amor encobre multidão de pecados, sabe? A Bíblia fala sobre isso. O amor encobre multidão de pecados. Glória a Deus. É muito lindo, hein? Imagina você pedindo a Deus o amor, e o amor no seu coração, assim, você, a pessoa vir te xingar, falar um tanto de coisa, você... Amém. Amém. Ter a mansidão, fruto do Espírito. Ir pro céu. Que lindo, hein? É forte. Então, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa adentrar no seu coração. Que você possa servir a Deus com fidelidade e fechar os olhos, ó. Vocês estão falando mal, não briga, não fala nada. Para que você receba o galardão lá no céu. Deus não é filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender. Ou é vice-versa. Tanto faz, né? Nenhum dos dois, ele não mente nem se arrepende. Né? A Bíblia diz isso. Isso é forte também. Tudo é forte na palavra de Deus. Que essa palavra possa adentrar no seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.